Graça e paz, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de Deus nesse instante paira sobre a sua igreja, nos acolhe e nos abraça para confortar, para reanimar e para trazer direção para esse povo que precisa ouvir continuamente a voz do bom e supremo pastor. Que nessa noite você esteja atento àquilo que sai da boca de Deus e que nessa noite da sua boca possa sair declarações de quem Deus é na sua vida, de quem o supremo Deus tem sido na sua jornada aqui na terra. Que nessa noite a igreja de Cristo reunida possa oferecer um louvor que chegue diante dele como aroma suave. Vamos orar, vamos suplicar a Deus que nos conduza e que nos ajude a adorá-lo como convém. Senhor, nós somos gratos porque essa igreja pecadora, frágil e humilde achou graça diante do Senhor, razão pela qual o Senhor mais uma vez nos traz cativos aos seus pés, para que possamos ouvir palavras de vida, para que possamos receber das suas mãos porção de graça, de renovo e de misericórdia. Dá-nos do teu Espírito, ó Pai, que esse Espírito que habita em nós possa se levantar de maneira tal que não nós, mas Ele por meio de nós te adore como convém. E que assim, ó Pai, a tua igreja tenha uma noite memorável, de culto, de adoração, de celebração, de louvor e de uma escuta atenta de tudo aquilo que o Senhor tem para dizer ao coração de cada servo e cada serva. Inspira os nossos corações por intermédio do teu Espírito e que assim a tua igreja possa ser nesse momento um genuíno, um poderoso, um autêntico instrumento de louvor e adoração ao teu nome. É o que oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos, adoremos ao nosso Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Façamos juntos a leitura do Salmo 100, onde assim nos convida o salmista a uma atitude de gratidão e louvor a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor
todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista convida o seu povo a uma postura de louvor muito exultosa. Isso tinha um motivo. Ele tinha muita clareza de que ser propriedade de Deus é um grande privilégio. Ele convida o seu povo a louvar efusivamente o seu Deus, porque ele queria que aquele povo tivesse a alegria de celebrar o Deus que os chamou, os vocacionou e os trouxe para si. A igreja de Cristo deve ter esse gozo, deve ter essa alegria, deve ter esse sentimento de que nós somos privilegiados porque somos propriedade de Deus. Nós somos rebanho do seu pastoreio, ou seja, nós estamos na esfera do seu cuidado mais precioso. Vamos nesse momento render graças a Deus em oração, mas vamos também suplicar que o Espírito Santo nos ajude a tomar posse dessa verdade. Muitas vezes caminhamos pelo mundo intimidados, acovardados, amedrontados, não tendo consciência ou não trazendo à memória que temos um Deus, que somos de Deus, e esse Deus jamais permitirá que algo nos toque, que algo nos aconteça, se não cumprir um propósito muito sublime. Vamos orar, vamos render graças e vamos pedir que o Espírito nos traga à consciência esta palavra de esperança e conforto. Pai querido, nós, à semelhança do salmista, nos enchemos de profundo gozo com esse privilégio de pertencermos a Ti, de termos sido separados antes da fundação do mundo para sermos instrumento de louvor ao Teu nome, para participarmos do Teu rebanho, para estarmos à mercê do Teu cuidado. Nós Te louvamos, ó Pai, porque isso nos traz o conforto e a alegria de saber que nada e nem ninguém nos tocará se não cumprir um propósito que está no Teu coração. Nós Te louvamos porque somos propriedade, somos raça eleita, somos nação santa, somos sim esse povo de propriedade exclusiva, e isso nos torna cada vez mais alvos do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua misericórdia. Te louvamos e Te pedimos que todos os dias, na nossa peregrinação terrena, o Teu Espírito nos traga a consciência de que não estamos sós, não estamos desamparados, nós temos um protetor, nós temos um bom e supremo pastor que zela por nós e cuida de nós em todos os vales sombrios que passamos nessa vida. Dá encorajamento ao Teu povo, ó Pai. Dá ao Teu povo, ó Pai, uma ação mais intrépida, não porque confiamos na nossa capacidade e competência, mas porque somos inteiramente rendidos ao cuidado daquele que nos capacita, nos encoraja e nos dá o poder necessário para realizar grandes coisas em Seu nome. Te louvamos, ó Pai, e Te pedimos que a Tua igreja se levante todos os dias para peregrinar, segura, empoderada e encorajada por essa palavra de que temos um Deus e somos ovelhas do Teu pastoreio. Assim oramos em nome dEle que vive e reina. Amém e amém. Louvemos com muita alegria, com muito gozo, esse Deus que nos tomou para si. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Meu prazer te adorar, Ministrando louvor, Espírito e verdade. ministrando louvor. É meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou meu coração. Quando tua glória eu ver, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu ver, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos.
Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me curou, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso, Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me curou, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor. Tua forte
sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me curou, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, me amas com amor sem fim. Meus amados, nesse momento em que a igreja reserva para refletir sobre o seu propósito de ofertar vida, ofertar recursos, eu lhe desafio a olhar atentamente para o momento em que vivemos. Nós estamos numa fase da pandemia onde a escassez se agrava, onde a privação é mais recorrente na vida dos nossos irmãos e na vida daqueles com quem convivemos. Então, esse ofertório é dedicado a lhe desafiar a ser sensível. Oferte a sua sensibilidade, a sua empatia com os que não têm comida na panela, aqueles que começam a passar privação. Existem correntes circulando onde o pacto é: se você estiver passando alguma necessidade, me acione, peça ajuda, não sofra sozinho. Mas para tanto nós precisamos nos colocar à disposição das pessoas. Então eu quero lhe desafiar ao longo dessa semana a estar atento àqueles seus irmãos, aquelas suas irmãs, que eventualmente possam estar vulneráveis materialmente. Como igreja nós precisamos apoiá-los. Se você não tiver força pessoal para ajudar, acione a nossa igreja e dos recursos que nós temos como comunidade, como instituição, nós vamos sim assistir aqueles que estão passando por necessidade. A nossa mesa diaconal, ou melhor dizendo, nosso departamento de ação social e diaconia está inteiramente à disposição dos irmãos dessa igreja para prestar socorro aos desvalidos, àqueles que foram afetados pelo desemprego, pela falta de recursos. Nós temos que nos mobilizar de maneira solidária àqueles que não têm o que comer, àqueles que não têm o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. Oferte a sua atenção e o seu cuidado pastoral. Oferte recursos para essa comunidade, para que possamos também agilizar ajudas e apoios e também manter as nossas obrigações. Mas é um tempo de sermos generosos naquilo que pudermos, porque em todas as dimensões da vida a escassez tem batido a nossa porta. Tem faltado afeto, cada vez menos as pessoas têm disposição de ligar umas para as outras, de saber como está o dia a dia umas das outras, porque estamos cansados, estamos exaustos. Vamos ofertar cuidado, vamos ofertar pão, vamos ofertar fé, vamos compartilhar essa visão linda que Deus tem nos dado de que Ele é fiel e cuida de nós. Deus é fiel a mim e é fiel por meio de mim, que possamos transbordar essa fidelidade de Deus com palavras de ânimo e de cuidado e também com apoio material àqueles que precisam. Contribua com a igreja, com a instituição e com todos aqueles à sua volta que precisam nesse momento de um gesto de solidariedade. Isso é ofertar, isso alegra o coração fiel do nosso Deus. Que sejamos fiéis à semelhança dele. Que Deus nos abençoe. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus.
fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Estamos começando hoje uma nova série de mensagens que eu intitulei Chamados para Ser Igreja. Essa série tem como objetivo revisitar os textos bíblicos que apontam para a essência do que é ser igreja de Jesus Cristo. Ao longo dessas reflexões, também teremos a oportunidade de entender, de ter mais clareza acerca das implicações missionárias que recaem sobre nós, Igreja de Cristo. Eu e você somos a Igreja de Cristo, e na medida em que temos um chamado e uma vocação para ser Igreja de Cristo, temos também uma responsabilidade missionária, que por vezes tem se perdido, na medida em que a igreja não sabe mais qual é a essência do seu chamado, qual é a amplitude do seu chamado. E nessa série, passando pelas Sagradas Escrituras, nós vamos compreender qual era o propósito de Deus ao chamar a igreja à existência e qual era o propósito de Deus ao lhe chamar, ao me chamar para fazer parte da sua igreja. Nesse nosso primeiro encontro, o tema é: faz sentido ser igreja? Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde leremos a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas e vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Faz sentido ser igreja? Nós iniciamos essa série de mensagem com este questionamento. E nós assim o fazemos por 3 motivos. Primeiro, porque é pedagógico. Sempre que perguntamos pelo sentido das coisas, nós saímos de uma zona de conforto, de acomodação, que é produzida pela ignorância, pelo desconhecimento, pelo não pensar. O conhecimento, ele nasce da inquietude, nasce do desejo de entender o sentido, o propósito, o significado, a razão de ser das coisas. A gente pode perceber isso muito claramente quando um casal deixa de questionar se faz sentido estar casado. Eles apenas automaticamente vivem. E quando vem algum pensamento nessa direção, algum questionamento nessa direção, será que ainda é agradável, é aprazível, é abençoador estar com essa pessoa? Logo a mente acomodada prefere ficar na ignorância, no desconhecimento e refuta esse pensamento dizendo: é melhor nem pensar nisso. Perguntar se faz sentido ser igreja nos dias atuais me leva a repensar o que eu tenho sido como igreja, o modo como eu tenho abraçado esse desafio de ser igreja. Portanto, esse questionamento é pertinente sim. Talvez alguém mais religioso, que trate
assuntos da vida de maneira mais dogmática, nem questione. Não, eu sou membro de uma igreja há muitos anos e faz todo sentido ser igreja. Mas é muito importante, é pedagogicamente importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, que de tempos em tempos nos façamos essa pergunta. Ainda faz sentido viver igreja, pertencer a uma igreja, estar numa denominação, frequentar e abraçar uma comunidade de fé? Os casamentos chegam a estágios muito ruins, muito adoecidos, justamente porque os casais não se perguntam qual o sentido da gente estar junto. Se eles perguntassem isso com mais frequência, seriam colocados diante de uma sentença, de uma conclusão, de uma resposta. Sim, faz sentido. Essa é a mulher que Deus me deu para amar e para cuidar, esse é o homem que Deus me deu para caminhar com ele, faz todo sentido. Ela é a pessoa com a qual eu decidi dividir a minha vida. Ele é o homem que eu escolhi para caminhar comigo lado a lado. A gente pode concluir positivamente que vale a pena, que faz sentido. Mas e quando a gente conclui que não? Já não faz mais sentido? No começo, trazia gozo, trazia plenitude, aquele casamento era algo especial para mim, mas agora não. Essa resposta é importante, é a partir dela que você vai buscar um renovo, uma ressignificação do seu casamento. Assim também o é com a nossa relação com a igreja. Se não faz mais sentido, é a partir dessa conclusão que você deve buscar ressignificar toda a sua caminhada como igreja, alguém que pertence e é igreja. Portanto, faz sentido ser igreja? É pedagogicamente produtivo fazer essa pergunta. Mas essa pergunta também é pertinente do ponto de vista religioso. Nós precisamos fazer leitura do nosso período religioso, sociologicamente religioso. Nós precisamos fazer o recorte. A igreja na religiosidade, na espiritualidade contemporânea faz sentido? Nós hoje temos um fenômeno que são os desigrejados. Esses desigrejados são aqueles que concluíram que não faz sentido ser igreja. Então é importante a gente se perguntar por que essas pessoas não percebem mais na igreja um espaço abençoador para a sua fé, para a sua espiritualidade, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Muitos deles alegam que é melhor ser igreja em casa, distante das instituições, que por vezes são corruptas, que nem sempre são amáveis, que nem sempre são generosas, às vezes são instituições que ferem, que traumatizam, que abusam das pessoas. Então, para alguns desigrejados, para alguns desigrejados, caminhar numa instituição, numa denominação, pertencer a uma comunidade de fé, impõe um desgaste que eles não querem pagar o preço. Ou porque se decepcionaram, ou porque foram feridos, ou porque, de modo mais teórico, abstrato, concluíram que é inútil pertencer a uma igreja. Lá eu apenas encontro desgaste, lá eu apenas encontro situações onde eu terei que me doar, eu terei que sair da minha zona de conforto. Tem muita gente que não quer gastar os seus dias em prol de uma causa, preferem ter uma relação com Deus mais direta, eu e Deus, uma relação mais intimista, onde eu não dependo de estar me conectando a outras pessoas para sentir Deus aqui na terra. Eu quero sentir Deus na minha casa. Hoje em dia, com o advento da internet, da tecnologia, e em especial agora na pandemia, muitos estão chegando a essa conclusão. É uma maravilha ser crente pela internet. Ouço mensagens, pregadores exuberantes de um conhecimento, de uma intelectualidade insuperável, muito diferente daquele pastor fraco que eu tenho lá na minha igreja. Os desigrejados, ou por frustração, ou por comodidade, ou por protesto, porque entendem que a igreja é uma instituição corrupta, é uma igreja que não é mais fiel aos primados de Jesus Cristo, muitos estão optando por uma fé separada. Então, essa pergunta, faz sentido ser igreja?
é pertinente nesses dias. Esse número cresce, esse número aumenta dia após dia. Será que ainda faz sentido dentro dessa lógica de espiritualidade contemporânea? Outra razão, outro motivo pelo qual nós temos que fazer essa pergunta, faz sentido ser igreja? Outro motivo é a nossa visão missiológica, a nossa visão missionária da igreja. A igreja continua a desempenhar o seu papel missionário no mundo. Faz sentido ser igreja porque ela é ainda muito efetiva, muito aplicada à sua tarefa missionária? Ou não faz mais sentido? A não existência da igreja não traria nenhum prejuízo. Se hoje todas as igrejas, instituições, denominações do mundo inteiro desaparecessem, traria algum prejuízo para o mundo? O mundo se tornaria um lugar pior? Esta é uma pergunta. Faz sentido ser igreja? Missiologicamente, nós estamos cumprindo o nosso papel? Essa é uma pergunta que ressoa no nosso tempo, dentro das instituições e fora das instituições. Muitos permanecem por força da religiosidade, do hábito. Eu estou aqui há muito tempo, a minha família é fundadora dessa igreja, eu sou terceira, quarta geração de IPI. Meus antepassados contribuíram para que cada tijolo que edifica essas paredes estivesse aí. Eu não posso abandonar essa tradição. Muitos apegados à tradição nem ousam fazer essa pergunta. Acham uma tolice questionar se faz sentido ser igreja. Mas tem muita gente que olha para o modo de ser igreja contemporâneo, para aquilo que significa viver igreja na contemporaneidade, e conclui que não faz sentido. E tem gente que nunca nem pertenceu a uma igreja, tem gente que nunca se filiou a uma igreja, mas pelo testemunho público, pela imagem que a igreja ostenta nos dias atuais, também já concluiu: nunca fui e nunca irei a uma igreja, porque aquele espaço não me diz nada. Tem gente que parte do preconceito, do conceito pré-concebido, de que as igrejas contemporâneas não fazem sentido para a sua espiritualidade, pois elas não as aproximarão de Jesus de Nazaré, que a rigor é o propósito supremo das igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, essa série Chamados para Ser Igreja tem como ponto de partida esse tema: ainda faz sentido ser igreja? Essa questão, ela deve ser refletida a priori, antes que a gente mergulhe numa série de textos, numa série de imagens que apontam para a igreja de Deus, a igreja que Deus trouxe à existência, porque sim, Ele via um grande e um poderoso sentido na igreja. Ele vê um grande e poderoso sentido na igreja. Mas antes disso, nós devemos pensar aqui, no chão da vida, no nosso tempo, nesse período da história: faz sentido ser igreja? Essa pergunta precisa ser respondida por perspectivas diferentes. Na perspectiva do religioso, a resposta é: às vezes faz sentido ser igreja. Porque o religioso, ele trabalha com a lógica de consumo, com custo-benefício. O religioso, aquele que tem avidez, tem desejo, tem sede de consumir religião, ele sempre vai condicionar a sua relação, o seu vínculo com a igreja, a um benefício, a um bem religioso que lhe é oferecido. Então, se aquela igreja lhe oferece um bom serviço litúrgico, um momento de culto muito aprazível, onde ele consegue se elevar, onde ele sente que existe uma ambientação, uma atmosfera de transcendente, de sobrenatural, ele vai dizer: sim, vale muito a pena ser igreja. A minha porção que deseja e que anseia se elevar na presença de Deus é satisfeita por esse serviço litúrgico que me é prestado.
O religioso que opera pela lógica de consumo, ele vai dizer, sim, é importante. Ali eu tenho algumas regras de bem viver que me auxiliam na vida. Eu vou lá no domingo e o pastor, sempre muito perspicaz, consegue me dar umas boas dicas para que eu consiga desenrolar uns problemas aí na minha vida, e eu saio de lá mais preparado, mais safo, mais motivado a enfrentar os meus desafios, a derrubar os meus Golias. Então o religioso, ele vai olhar para a igreja e dizer, vale a pena às vezes, porque em muitas ocasiões eu sou beneficiado. Mas o religioso, em outras muitas vezes, dirá, não vale a pena, não faz sentido ser igreja, porque o custo é muito alto. O benefício não vale a pena porque o custo que aquela igreja me impõe é muito alto. Ou porque ela me exige uma integração na vida comunitária, igrejas que o tempo todo estimulam os membros a assumirem responsabilidade, a se integrar nos ministérios. Essa igreja vai ser vista por um religioso como uma comunidade que não faz sentido, porque eu vou me desgastar, o mundo já me impõe uma carga muito pesada, eu já tenho a responsabilidade de conduzir minha família, minha carreira profissional, tenho que cuidar do meu corpo, do meu bem-estar. Então por que fazer parte de uma igreja que continuamente coloca sobre mim desafios missionários, pastorais, ter que cuidar do outro? Então, nesse mundo de pessoas extremamente individualistas, egocentradas, de religiosos que querem um Deus apenas que os auxilie nas suas lutas e demandas pessoais, um Deus que não imponha exigências, um Deus que não me peça para ter qualquer contrapartida, a ofertar a minha vida no seu altar, a viver um padrão ético elevado, a ter que modificar o meu ser a fim de agradá-lo. Uma igreja que não prega um Deus que o tempo todo me pede uma transformação mais profunda, uma igreja que o tempo todo fica olhando para mim como algo em construção e pede que eu aceite e me sujeite ao trabalhar de Deus, essa igreja ela é incômoda, essa igreja ela impõe um custo que eu não quero pagar, porque eu sou um consumidor da religião, e o consumidor é assim, ele bate nas muitas portas, ele vai para o comércio e percebe onde ele pode ter o melhor benefício com o menor custo. Então, se você perguntar para um religioso inveterado, aquele que não faz questão de ir além da mera religiosidade, aquele que não quer algo assim muito radical, aquele que até não tem simpatia quando a pregação vai mais no sentido do evangelho de Cristo, do reino de Deus, o engajamento missionário, aquele que quer estar numa igreja que não o provoque, que não o instigue, esse vai dizer, às vezes é bom, mas às vezes é muito ruim, porque eu não estou disposto a mudar a minha moral, eu não quero mexer na minha escala de valores, eu tenho meus valores já fixos, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu já tenho um estilo de vida muito aprazível, eu tenho uma rotina muito gostosa, e eu não quero mexer na minha agenda, eu não quero mexer no meu bolso excessivamente, apenas o suficiente. O religioso vai dizer, igreja não faz sentido. A igreja que nos é apresentada por Jesus de Nazaré, a igreja que foi legada aos seus discípulos, o modo de vida que é exigido daqueles que querem ser igreja, para um religioso, às vezes não faz sentido, e às vezes, quando isso é ofertado num pacote mais soft, mais leve, mais light, eles faz sentido. Essa pergunta, ela também precisa ser respondida na perspectiva do mundo.
Se o religioso diz, às vezes faz sentido, o mundo vai dizer, depende. Depende da postura da igreja. O mundo olha para a igreja por uma lógica utilitarista. Quando a igreja é uma aliada dos poderes constituídos, ela é amiga. Quando a igreja referenda, legitima os poderes constituídos, quando a igreja se presta apenas a aplacar as consciências, quando a igreja apenas se presta a ser um lugar onde as massas são pacificadas e ordeiramente aceita as injustiças que lhes são impostas, a igreja é amiga. Quando a igreja coloca a mão sobre a cabeça do rei e o apresenta como um ungido de Deus aqui na terra para cuidar de todos, ela é amiga. Mas quando a igreja é profética, quando a igreja se levanta para apontar a discrepância, a total falta de alinhamento entre o que é o reino de Deus, os primados, os princípios de justiça, de misericórdia, de graça e de humanidade do reino de Deus, e aquilo que os reinos da terra operam, aí ela não é mais útil. Aí ela, ao invés de aliada, ela é inimiga, porque ela está agindo profeticamente. Então, a igreja faz sentido para o mundo? No mais das vezes, não. No mais das vezes, a igreja é inimiga do mundo quando ela consegue viver intensamente o evangelho. Jesus disse aos seus discípulos: o mundo me odiou. Não há razão para ele não odiar vocês, porque vocês, aquele grupo que ele formou, que ele investiu, aquele grupo que ele via uma genuína identificação com o projeto do reino, ou seja, aquele grupo que era igreja para valer, ele dizia: assim como me perseguiram, fatalmente vão perseguir vocês. Logo, na perspectiva do mundo, depende. Hoje, como o mundo vê a igreja? Hoje a igreja tem sido visualizada como uma grande aliada dos poderes constituídos. A igreja se beneficia, a igreja se infiltrou no mundo da política, a igreja hoje compõe uma bancada, a bancada BBB, boi, Bíblia e bala. Essa igreja que não incomoda, essa igreja que não é profética, vai ser bem vista e logo as pessoas vão dizer: faz muito sentido. Olha, por favor, não fechem as portas dos templos, porque a igreja é nossa amiga. Eu queria saber se os políticos iriam ficar assim tão tocados e tão solidários com a igreja, se nesse momento dos púlpitos estivessem saído mensagens muito contundentes contra os desmandos e contra o descaso dos nossos governantes. Então faz sentido ser igreja na perspectiva do mundo? Depende. Em muitos momentos fez todo sentido. Aquela igreja medieval, católica, corrupta, que vendia a sua honra e a sua dignidade por meio de indulgências, por meio de benesses, aquela igreja fazia todo sentido. Mas a igreja que se levantou bravamente na figura de um profeta como Dietrich Bonhoeffer, não fazia sentido. Era uma igreja combativa, era uma igreja que dizia que o nazismo não tinha qualquer tipo de correlação com o evangelho. A igreja alemã, em parte, apoiou Hitler, mas uma parte resistente, da qual Dietrich Bonhoeffer fazia parte, denunciou. Em outros momentos da história, isso ocorreu. A igreja faz sentido? Existe um propósito da igreja existir nos nossos dias? Na perspectiva dos discípulos, fará sentido até o fim. Para aquele que é discípulo de Jesus de Nazaré,
fará sentido até o último segundo da sua vida. Terá um propósito até o último segundo da sua vida. Porque os discípulos, eles não são consumidores, os discípulos, eles não são utilitaristas, eles não estão aqui para usar a igreja. Os discípulos são servos. Eles entenderam que o seu papel é servir a Deus por meio da igreja. É ser igreja em missão no mundo. Os discípulos entendem que a eclésia, o ajuntamento, a congregação, a comunidade de fé é um espaço de serviço. Eles não estão ali para consumir, eles não estão ali para usar, eles estão ali para se doar. O discípulo responderia essa pergunta: faz todo sentido ser igreja, porque eu inclusive estou disposto a morrer por ela, a exemplo do meu mestre, do meu Senhor. Jesus disse que os maridos deveriam amar suas esposas. Aliás, o apóstolo Paulo disse que os maridos deveriam amar suas esposas como Cristo amou a igreja. E ele assim o falou, porque o zelo do noivo pela noiva é extremo. E quem segue a Jesus tem esse mesmo sentimento zeloso de amor, de dedicação, de doação pela causa de Deus. Então, dentro da perspectiva de um discípulo, sempre fará sentido, mesmo quando a igreja não vive o melhor dos seus momentos, mesmo quando a igreja não está tão dinâmica, mesmo quando os seus pares não estão alinhados à sua visão. O seu vínculo com a comunidade de fé é o serviço. Eu estou ali porque eu me sinto chamado para servir a igreja, com a igreja e pela igreja. O discípulo não está preocupado com o nível, com os serviços que lhe são ofertados. Ah, mas tem igrejas muito melhores, tem instituições mais poderosas, com um patrimônio mais suntuoso. Eu gosto de estar na igreja da moda. Eu quero ser igreja num lugar que a atmosfera transpira sucesso, transborda sucesso, vitória. A começar pelo pastor, que é um personagem absolutamente bem-sucedido no modo de vestir, no testemunho que passa daquela família perfeita, dos filhos sempre muito bem-sucedidos, educados, irrepreensíveis, passando pela liderança, uma liderança composta por homens e mulheres de posição na sociedade. É uma igreja que eu quero estar. Os bancos são frequentados pela nata da sociedade. Por ali passam políticos importantes, grandes empresários, profissionais liberais muito bem-sucedidos. O discípulo não está preocupado com esse aparato religioso. O discípulo não está preocupado com o volume, se é vistoso, se a performance enche os olhos. O discípulo quer um lugar para servir a Deus. E quando Deus chama ele para uma comunidade, ela pode ser falha, ela pode ser limitada, ela pode ser humilde, ela pode ser simples, ela pode ser modesta, mas é a comunidade que Deus separou para que ele fosse bênção. O apóstolo Paulo, os seus parceiros de missão, estiveram em comunidades mais aprazíveis e menos aprazíveis. Eles serviram em lugares onde os membros, os participantes daquela igreja eram aplicados, dedicados, moralmente corretos, irrepreensíveis, zelosos pelos ensinamentos do Evangelho. Em outros lugares havia uma certa depravação moral, em outros lugares havia um descomprometimento com a obra. Mas o apóstolo Paulo era fiel ao chamado de Deus
para servir uma comunidade, para se doar por aquela comunidade. E ele usa expressões assim muito dramáticas. Ele chegou a dizer que ele sentiu dores de parto para trazer à existência uma comunidade de discípulos de Jesus. O discípulo responderia: faz sentido ser igreja? Ele diria: faz sentido até o último momento. Eu morrerei levantando o pendão real, o evangelho de Jesus Cristo, na igreja, pela igreja e com a igreja. Essa pergunta também tem que ser respondida na perspectiva de Deus. Deus, faz sentido ser igreja? Ele te responderia: sempre fez e sempre fará. Eu não tenho um plano B. Eu não criei uma alternativa. Eu não pensei uma possibilidade outra para realizar os meus propósitos na história, para levar adiante o meu propósito de resgatar vidas, de reconciliar vidas comigo mesmo. Eu não criei outro projeto e outro plano que não a igreja. Essa seria a resposta de Deus. E nós vemos isso muito claramente no texto que eu li inicialmente, e você a essa altura já deve ter pensado que eu abandonei, mas propositadamente eu deixei ele para esse final. Aqui nesse texto, nesse diálogo de Jesus com seus discípulos, e a partir de uma resposta muito assertiva de Pedro, Jesus diz no verso 18: também eu te digo, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre essa confissão, sobre essa declaração de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus não tem outro projeto de ir de encontro com o inferno, senão com a igreja. Deus vai saquear as pessoas que estão sendo tragadas para mundos infernais. Deus vai trazer de volta, vai resgatar essas pessoas que estão sendo algemadas em todas as dimensões infernais da vida, através da igreja, edificada por Jesus. Não faria sentido o Senhor edificar a igreja por meio dos seus discípulos e a certa altura dizer: não faz mais sentido. Olha, vocês não conseguem mais cumprir os meus propósitos, vocês são muito misturados com joio, tem muito joio no meio do trigo, vocês deveriam ser sal da terra, mas vocês estão muito insípidos. Não faria sentido nesse momento da história o nosso Deus dizer: vocês foram chamados para iluminar, mas existe muita sombra no meio da igreja. Não faria sentido ele abortar esse projeto antes daquele glorioso dia. Um dia sim teremos muita clareza de quem foi e de quem não foi igreja de Cristo. Um dia sim teremos muita clareza de quem entendeu o propósito de Deus através de mim e de você, sendo igreja de Jesus Cristo. Mas hoje, nesse momento da história, o que nós temos é que lutar com todas as nossas forças por um avivamento, por um renovo. A caminhada da igreja teve sim altos e baixos. Em alguns momentos a igreja perdeu relevância, não fazia tanto sentido, não tinha tanto propósito, mas sempre que a igreja mergulhou nesses lamaçais de pecado, sempre que ela se perdeu, sempre que ela perdeu o foco na missão, sempre que ela se distanciou da sua essência bíblica, o nosso Deus levantou homens e mulheres que promovessem um avivamento. O nosso Deus não está disposto nesse momento da história, antes da sua volta, a descartar, a jogar no lixo da história o seu povo, a sua igreja, a sua comunidade de fé. O que ele nos convida é um projeto de avivamento, de busca real por avivamento. Vamos clamar pela igreja
a fim de que as suas debilidades e fragilidades sejam absolutamente substituídas por propósitos mais santos, por objetivos que glorificam o nome de Deus, por um comprometimento missionário. Vamos fazer isso por uma razão simples, porque Deus não tem plano B, porque somos discípulos, somos servos de nosso Deus por meio da igreja, e também porque temos clareza que muito do que a igreja é, na sua fragilidade, passa por mim e por você. Eu concluo esse nosso tempo de reflexão trazendo à memória um conto do Dostoiévski, do Fyodor Dostoiévski, que se chama O Sonho de um Homem Ridículo. Esse conto é muito interessante porque fala de um homem um pouco niilista, incrédulo, descrente de todas as coisas, sem esperança, sombrio, melancólico, que um certo dia, voltando para sua casa, passa por uma pessoa, uma mulher, uma moça que estava mendigando, não dá nenhuma ajuda e ainda diz: olha, esqueça, esse mundo aqui não vale a pena. Entra dentro de casa, pega um revólver, coloca no peito, mas antes de tirar a própria vida ele começa a sonhar. E aí começa boa parte do conto de Dostoiévski. E nesse sonho, esse homem se vê num lugar muito perfeito, ao contrário do mundo real dele, que era sombrio, cheio de injustiça, de depravação, de gente sem nenhuma elevação espiritual e moral. Nesse lugar não, os relacionamentos eram bonitos, eram justos, eram puros, os afetos eram verdadeiros. Só que a certa altura do sonho, tudo começa a ficar também desajustado. Aquele mundo perfeito entra em colapso e ele acorda. E quando ele acorda, ele tem certeza que ele era o culpado daquele mundo perfeito do seu sonho ter sido desajustado. Antes dele entrar, era uma maravilha. Antes dele começar a interagir, antes dele começar a intervir nos relacionamentos do seu tempo, estava tudo muito bom. Então ele percebeu que aqui no mundo real, ele também tinha uma parcela de contribuição. O sonho do homem ridículo, esse homem não tem nem nome. Dostoiévski não nomina, apenas o chama de um homem ridículo. Ele é ridículo por pensar que a desgraça desse mundo não passava por ele. Nós somos ridículos também por pensar que a igreja tem problemas, é frágil, não cumpre seus propósitos, erra, e eu não tenho nenhuma parcela de contribuição nisso. É ridículo pensar que a igreja vai se tornar mais pura, mais santa, sem que eu tome alguma providência, contribua para isso. É ridículo pensar que eu sou tão puro, tão elevado, que a igreja não me merece. A igreja não me merece. A igreja não é digna da minha presença tão elevada e pura. É por isso que eu prefiro ficar afastado. É por isso que eu prefiro ser um desigrejado. É por isso que eu prefiro ficar na minha torre de marfim. O nosso Deus não tem plano B. O nosso Deus nos chamou para ser servos, não consumidores, não pessoas que usam a igreja, não pessoas que querem que a igreja sirva aos seus propósitos pessoais, particulares. Nós fomos chamados para ser igreja e para servir a Deus por meio da igreja, porque ela é o plano de Deus para resgatar vidas, para dar dignidade para vidas que estão perdidas e acorrentadas nos muitos infernos que estão estabelecidos no nosso tempo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos acordar o quanto antes para o fato de que a igreja que eu sonho passa por mim e passa por você. Que Deus nos abençoe. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma
era somente uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, puras milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. As celebrações comunitárias têm um fim. Os momentos litúrgicos em que a igreja passa na presença de Deus têm um momento de se encerrar. Mas o culto, a experiência de ser um adorador do Deus vivo nunca se encerra. Ela se estende pela eternidade. Chegará um tempo que eu e você estaremos diante do Altíssimo eternamente, numa ininterrupta postura de adoração e exaltação àquilo que Ele é. Hoje, nós temos uma vida intercalada, com momentos mais voltados para a exaltação do nome dEle, momentos onde nós estamos inteiramente voltados para exaltar o nome dEle, e outros momentos em que vivemos. E vivemos num mundo de muitas distrações, e vivemos num mundo que requer nossa atenção para muitas coisas. Chegará um dia em que nada mais ocupará a nossa atenção que não a gloriosa presença do Deus vivo. Mas hoje, esse tempo litúrgico chega ao fim, para que você possa ir para a vida cultuar o seu Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre esta igreja, esse ajuntamento, essa congregação de discípulos, que essa bênção esteja sobre nós e sobre todos aqueles que foram vocacionados para ser igreja no mundo e que estão espalhados pela face da terra. Rogo essa bênção sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Meu amado, minha amada, fique em casa, proteja-se. Estamos vivendo um momento ainda mais perigoso da pandemia. Todavia, se a sua atividade profissional, se o seu momento de vida requer que você saia de casa e dê prosseguimento a uma série de atividades e tarefas, faça com muito cuidado, se proteja, use máscara, higienize as mãos, tenha todo cuidado. Eu quero ter o privilégio de me ajuntar nesse tempo novamente com todos vocês para celebrar o Deus da vida, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Fique em paz, o Senhor é conosco. Tu és tudo que eu mais quero.
Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória